Nós entendemos que as portas são tanto para abrir como para fechar. No caso da porta das ovelhas, elas se abrem e as ovelhas entram, conforme João 10:9, Jesus dizendo: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Mas nós entendemos também que a porta tem outra função, que é para expulsar, que é para tirar, que é para jogar fora, que é para limpar. Então, qual o significado espiritual da porta do monturo? Quando a gente vai entender algumas coisas, nós vemos que trata-se do aspecto individual da sua vida interior. E quando se fala de vida interior, nós sabemos que nela existem muitas coisas, porque cada um tem a sua vida não pública, cada um tem a sua vida secreta, e nós sabemos que essas áreas só Deus conhece, e é exatamente nessas áreas que Deus quer tratar conosco nessa noite, e nós não podemos fugir do tratamento de Deus. E quando nós permitimos Deus tratar o nosso interior, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, quando a gente se permite ser tratado, na realidade nós estamos fechando a porta do monturo. Então essa porta é para jogar fora todo lixo existente na alma, todo lixo existente no coração, todo lixo existente na nossa mente. Fato é que todos nós somos produtores de lixo, todos nós. Não existe uma pessoa que não produza lixo. O porém está que alguns guardam esse lixo. Então, se você pegar todas as pessoas normais, você vai encontrar pessoas que produzem lixo. Sim ou não? Quem produziu lixo essa semana lá na sua casa? Ninguém? Todo mundo. Com certeza você descartou alguma coisa que te serviu, não serve mais, não é verdade? Ou se estragou. Então, quando se trata de lixo, são coisas que não servem mais e precisam ser descartadas. Então, quando nós estamos falando da porta do monturo, nós estamos falando da porta onde eles jogavam o lixo para fora. É onde eles colocavam para fora aquilo que não servia, aquilo que contaminava. Então, quando se trata da porta do monturo, esta porta, quando não restaurada, ela não permite que nós lance fora aquilo que precisa ser lançado. Ela não permite que nós lance fora aquilo que precisa ser tirado do nosso coração, da nossa alma, que é lixo, que não vai produzir nada de bom. Então, o significado da limpeza espiritual, lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E Efésios 4, 22 diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. O espírito é a parte não material, racional e inteligente do ser humano, e você precisa ter a participação de um intelecto, de um entendimento restaurado,
para que você possa assumir a responsabilidade como cristão, de se despojar do velho homem. É aquilo que Paulo nos diz, né? Tem coisas que precisam ser deixadas para trás, porque senão aquilo que já não tem mais função no tempo presente, acaba se tornando peso para a nossa vida, acaba se tornando peso para a nossa alma. Um exemplo, uma pessoa que não perdoa alguém que lhe feriu lá no passado. Eu pergunto para vocês, não perdoar alguém que lhe feriu, lhe machucou, lhe traiu lá no passado, vai resolver alguma coisa no presente? É claro que não, mas isso vai produzir no teu coração um peso, porque tudo aquilo que a gente não perdoa acaba se enraizando no nosso coração, e quando se enraiza no nosso coração, se transforma em amargura. E toda amargura, ela se transforma em peso a ponto de tirar a formosura do rosto, é o que a Bíblia diz. Sabe uma pessoa iracunda, quando você olha, você enxerga uma pessoa pesada? Sabe quando você olha para uma pessoa e você vê que ele está carregando um peso? Quando você olha para o semblante dela, é um semblante descaído, é um semblante amargurado. Por que acontece isso? Por causa do coração que não libera o que precisa ser liberado, por causa da alma que não consegue se libertar de pesos que estão pesando demais no presente. E às vezes são coisas que há muito tempo atrás já deveria ser descartado. Então tudo aquilo que nós não descartamos quando é para descartar, se transforma em lixo na nossa vida. E aí quando se transforma em lixo, lembrando que todo o lixo, amados, ele atrai moscas, sim ou não? Atrai mau cheiro. Vocês sabiam que existe um espírito maligno conhecido como o Senhor das moscas? Então o inimigo da nossa alma, o diabo, ele procura este lugar de acúmulo na alma de pessoas, e ali ele fica escravizando a vida da pessoa, e nós só vamos conseguir se libertar, se liberar, no momento que nós deixarmos para trás o que precisa ser deixado. O problema das pessoas é que muitas vezes eles querem agir segundo aquilo que sentem. Eu não senti de perdoar, eu não senti de liberar perdão. Nem sempre a gente perdoa por causa daquilo que a gente sente, amados. Então mesmo que você não saiba, mas foi fulano que me prejudicou, pastor, por que eu devo liberar perdão? Para você se libertar, para você tornar a sua alma livre, para você tornar o teu coração leve. A Bíblia diz assim: não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Sabe quando você caminha dizendo assim, não, essa pessoa me feriu, essa pessoa me magoou, essa pessoa me machucou, mas eu já liberei perdão. E perdão, amados, não é liberado porque a outra pessoa está merecendo, mas porque você merece ser livre. Quando você entende isso, o teu coração já não leva mais algo que precisava ser deixado para trás. Às vezes o que faz você viver no passado, viver agarrado em coisas que já deveriam ser descartadas, é exatamente um sentimento de uma falta de perdão.
Essa falta de perdão está prendendo você ao passado. Como é que você poderá viver coisas novas se o teu coração ainda está preso a coisas velhas do passado? Há coisas antigas que precisavam ser tiradas da tua alma. Por isso que Paulo vem nos falar aqui que nós devemos nos despojar do velho homem. Só quando nós nos despojamos, nos desvestimos do velho homem, é que nós conseguimos ser restaurados. Então notem que a restauração acontece diante de uma atitude de mudança. Isso Deus não poderá fazer por você. Isso é algo que não acontece se você não liberar esse tipo de sentimento do teu coração. Então a porta do monturo, ela é para você se despojar de você mesmo, para você olhar para a sua vida e dizer: calma aí, isso aqui não pode mais fazer parte da minha vida, isso aqui não pode mais fazer parte dos meus pensamentos, isso aqui não pode mais fazer parte do meu cotidiano. Eu preciso limpar a minha vida desses sentimentos, eu preciso limpar a minha mente desses pensamentos. E aí você vai ver que muita coisa que está pesando na tua vida está vindo exatamente por causa das coisas que você não quer liberar. Quantas pessoas estão vivendo uma vida presa, exatamente por causa das amarguras que ele guarda no seu peito? Eu lembro, sempre gosto de contar esse testemunho de uma família onde dois irmãos moravam um do lado do outro. E eles moravam próximo à nossa casa, dois irmãos, cerca um do outro. E eles ficaram sem se falar por 16 anos. Olha só, 16 anos sem se conversar e convivendo um do lado do outro. E sabe o que gerou isso? Uma mágoa, uma besteira, uma coisa que começou pequena, porque as grandes mágoas começam com pequenas mágoas. Uma falta de boa noite, uma falta de bom dia, uma falta de dizer olá, uma falta de dizer me perdoe, uma falta de dizer eu errei. Começa lá. Se vocês notarem, o próprio Paulo, ele nos diz que nós não devemos permitir que a ira se ponha além do sol. Sabe o que significa isso? Observe. Vocês que são casados, quando você não resolve um problema do dia que você teve com alguém que convive perto de você, no outro dia fica mais difícil. Não é verdade? Aí no outro dia não se resolve, no segundo dia fica um pouco pior, e quando você vê no terceiro dia, você não tem mais forças para perdoar, e aquilo que apenas parecia um pequeno desentendimento se transforma em uma mágoa. Quem são os magoados? São pessoas que estão guardando pequenas ofensas por muito tempo. Toda pequena ofensa, ela se transforma numa grande mágoa. Então, às vezes, tem pessoas se ferindo por muito tempo, por uma coisa que começou lá atrás, com um pequeno desentendimento. Então é sábio, amados, antes de virar o dia, coloque o lixo do dia para fora da tua alma. Libere aquilo que precisa liberar. E isso acontece muito dentro das famílias, porque geralmente o lixo a gente produz na nossa intimidade. Lixo não é produzido fora do círculo íntimo.
Todos nós produzimos lixo, e aonde que está o lixo? Não está dentro da nossa casa? Não é nós que produzimos o lixo? Então nós temos que ter a responsabilidade de colocar esse lixo para fora. Lá na minha casa todo dia a gente produz lixo. Às vezes eu levo, às vezes a pastora leva, às vezes uma das meninas leva, mas todo mundo é responsável para colocar lixo para fora. E a palavra sempre é a mesma: leve esse lixo que está se acumulando aqui dentro lá para baixo. Nós moramos num apartamento, porque já está causando mau cheiro. Então sempre é assim também na nossa vida. Nós temos que ver aquilo que está produzindo um mau cheiro, um mau ambiente onde a gente vive. E nós temos que ter a sabedoria para colocar essas coisas que outrora nos serviram, mas agora se transformaram em lixo. Essas coisas não podem ser recicladas. Lixo não se recicla. Deixa eu voltar com esse entendimento. Pastor, mas tem a reciclagem, né? Não, é reciclagem de embalagens. Lixo não se recicla. Aquilo que é lixo, não serve para você, não serve para ninguém. Às vezes nós queremos transmitir sentimentos, às vezes nós queremos transmitir coisas ruins para outras pessoas, não é verdade? O que é isso, pastor? É a gente querer compartilhar lixo com outras pessoas. Às vezes a pessoa está tão pesada com o lixo que ela está carregando, que ela quer compartilhar com outra pessoa. Mas todo lixo compartilhado traz ameaças para a saúde espiritual, para a saúde emocional. Você já se pegou vivendo no meio do lixo de outra pessoa? Você já se pegou compartilhando a amargura de outras pessoas? E aí alguém tinha raiva de alguém, e daqui a pouco você do nada está tendo raiva daquela pessoa também, sem nunca ter conversado com a pessoa. Não, mas é que a minha cunhada tem raiva daquela pessoa, e eu também. Mas então, na realidade, a tua cunhada transferiu o lixo dela para você. E agora você está ali convivendo com uma mágoa que não era tua. E eu pergunto, amados, por que trazer lixo para a tua vida de outra pessoa? Para quê? Quantas vezes nós damos ouvido para esse tipo de sentimento, de pensamento de alguém? Aquilo que a pessoa não está tendo autoridade, não está tendo sabedoria para ela lançar fora, para ela se desfazer. O que ela faz? Entendam que todo lixo não descartado é lixo compartilhado. Tudo aquilo que a gente não consegue lançar fora, a gente vai tentar lançar na vida de outra pessoa. Sim ou não? Quem já compartilhou o lixo de alguém aí? Seja sincero. Te fez bem? Não faz bem. Está ferindo a outra pessoa, vai te ferir também. Está machucando a outra pessoa, vai te machucar também. Então hoje à noite, nessa sexta-feira, quando você voltar para a sua casa, veja tudo aquilo que não presta, amado. Veja tudo aquilo que já não te serve mais para alimentar a sua vida e descarte isso fora. Não te custa nada chegar e dizer para alguém assim, e é fácil, amados, quando não virou mago, é fácil chegar para a pessoa e dizer: me perdoe, eu errei com você hoje. Mas eu nem observei, mas de qualquer maneira me perdoe. Às vezes a outra pessoa nem guardou tanto, mas está te prejudicando aquele sentimento, aquele pensamento. Isso é humildade. E quando a gente tem humildade, a gente consegue
liberar as coisas que não precisam ser guardadas. E geralmente tudo aquilo que a gente vai guardando vira um pé de guerra na nossa vida, não é verdade? Não, mas ele me magoou, estou esperando que ele venha, ou ela me magoou, estou esperando que ela venha me pedir perdão. E às vezes este perdão nunca chega até você, e você vai permitindo que aquilo vai para outro dia, vai para outra semana, vai para outro mês, simplesmente porque você não teve a sabedoria de liberar perdão ou de pedir perdão. Então, pessoas saudáveis sempre estão com uma palavra de perdão e de me perdoe na sua boca, sempre. Ah, mas ele não merece, não tem problema, mas você merece. Se ele vai guardar, se ela vai guardar, aí é problema dela, mas você está livre. Então, que a porta do monturo, que é a porta que nos permite descartar, nos permite liberar aquilo que precisa ser liberado, esteja restaurada, ela não pode estar travada. Então notem que aqui a Bíblia diz assim que, olha só, voltando ali, vamos voltar lá atrás, olha só, a porta do monturo reparou-se Malquias, e lá na frente diz assim, ele a edificou e lhe assentou a porta com seus ferrolhos e trancas. Então uma porta não restaurada do monturo é uma porta que não se abre. E ela precisa ter o acesso. Nós temos que entender que existem coisas que precisam ser bloqueadas, tanto para o lado de dentro quanto para o lado de fora. No caso da porta do monturo, nós temos que ter a sabedoria que essas coisas não podem ficar dentro. Essas coisas não podem ficar, porque se elas ficarem, elas trarão um mau ambiente, elas gerarão morte, elas gerarão um mau cheiro, elas gerarão coisas desagradáveis, e isso atrairá coisas negativas para dentro da sua casa, isso atrairá coisas negativas para dentro da sua alma, para dentro da sua mente. Nós sabemos que uma das grandes armas do inimigo é trabalhar na mente das pessoas. E o que é uma mente perturbada? É uma mente acumulada, cheia de lixo. E é isso. Se você pegar uma pessoa que está vivendo totalmente fora de propósito, você vai encontrar uma pessoa com uma mente perturbada. E uma mente perturbada nada mais é que uma mente que está saturada por coisas que deveriam ser descartadas, por coisas que deveriam ter sido feitas de lixo. E todo lixo não é para acumular, todo lixo não é para compartilhar. Eu me lembro há muitos anos atrás que eu fui fazer uma libertação numa casa. Nos chamaram, eu fui fazer a libertação, e quando nós chegamos, havia tanto lixo dentro da casa que a gente quase não conseguia entrar dentro. Quando a gente conseguiu entrar, a casa estava toda revirada, a pia havia um acúmulo enorme de panelas e pratos e toda a sujeira que você imaginar. Aquela pessoa, ela se tornou acumuladora de lixo. Você conhece pessoas acumuladoras de lixo? Ela tinha todo o lixo que você imagina que não serve para nada. Garrafas velhas, frascos velhos, trapos jogados por toda a casa. No seu quarto era um acúmulo de coisas velhas. E quando nós fomos fazer a libertação, um espírito se manifestou. E ele disse que ele era aquele que estava fazendo aquela mulher ter o comportamento de acumular lixo dentro da sua vida.
Então notem, amados, que o inimigo, ele sempre quer fazer contrário àquilo que é normal, àquilo que é saudável. Ele sempre quer fazer contrário àquilo que pode fazer a gente ter uma vida leve, uma vida abençoada. A vida, ela precisa ser vivida, amados. E tem pessoas que andam iracundos, encurvados. A Bíblia nos conta de uma mulher que estava dentro do templo e ela andava encurvada por 18 anos. Notem, ela estava dentro da igreja, porém ela andava encurvada. Não tem muita gente assim, que em vez dela ter a sua vida transformada, ela transformou a sua fé em religião, e a religião não liberta, não transforma a vida de ninguém. A Bíblia nos conta que Jesus orou por essa mulher que estava há 18 anos, e pasme, era um espírito maligno que tornava a vida dessa mulher encurvada. Eu pergunto para você, meus amados, o que está entortando a sua vida? O que entortou a sua vida? O que pesou na sua vida? Que está encurvando a vida, que tornou a vida pesada? É um sentimento? É um pensamento? É uma atitude? É algo que precisa ser liberado? É algo que precisa ser perdoado? Então entenda, amados, que a porta do monturo é onde se remove, se joga fora, põe para fora aquilo que não pode permanecer na tua vida. Então que nessa noite, noite de libertação e de transformação, que você coloque na sua mente, no seu coração, e você faça uma análise: isso aqui não pode mais permanecer na minha vida. Às vezes é um mau hábito, às vezes é um pecado de estimação, às vezes é uma situação que precisa ser mudada. Você está orando, mas se existem coisas, amados, que você não consegue mudar só orando. Oração é orar com ação. Tem coisas que nós precisamos agir para que haja mudança. Se você não agir, não mudará, por mais que você esteja orando. Então existem determinadas coisas que nos levam a gente ter uma atitude de mudança, uma atitude de transformação. O que não pode permanecer na minha vida? O que está pesando a minha vida? O que está me roubando a paz? O que está me roubando a alegria? O que está impedindo de eu viver algo novo na minha vida? Então, amados, nós precisamos entender isto. E a partir do momento que a gente entende, tomar uma atitude. Falei agora mesmo que às vezes nós constatamos que tem muito lixo dentro de casa, mas se nós só constatarmos e ninguém levar esse lixo para fora, a gente só vai ser uma constatação. O lixo não tem perninha e se joga lá de cima. Alguém precisa levar, alguém precisa tomar uma atitude. Então que seja você que está me ouvindo aqui nessa noite, diga assim: eu vou começar a tomar uma atitude. Quantas coisas já se acumularam na tua vida porque alguém não teve uma atitude certa? Porque você ficou esperando o outro também não tomou. E aí as coisas vão se acumulando. E tudo aquilo que se acumula se torna pesado. E tudo que o próprio Jesus diz assim: tomai o meu fardo que é leve e suave. Então notem que a própria convivência de Jesus não é um acúmulo de coisas pesadas.
Se a vida está pesada, se a mente está pesada, se a alma está pesada, é porque está existindo acúmulo de coisas que precisam ser descartadas. Amém? Que você tenha aprendido nessa noite e que você coloque em prática para que haja a restauração da porta do monturo. Às vezes o ferrolho está precisando dar uma liberada. Às vezes você precisa abrir essa porta que você insiste em manter fechada. Às vezes ela está emperrada e um pouquinho de humildade pode liberar essa porta, para que seja descartado aquilo que é uma necessidade. Jesus já fez a parte dele, está fazendo a parte dele, mas notem que Jesus sempre fez um convite à transformação. Tinha pessoas que aceitavam o convite de Jesus, mas tinha pessoas que também se agarravam aos seus lixos e não conseguiam viver o novo que Jesus estava oferecendo. Eu pergunto para você hoje: você vai se abraçar ao que Jesus está te oferecendo? Ou você vai se abraçar aquilo que é lixo e que já não produz mais nada de saudável na tua vida? Mas às vezes a tua falta de humildade não está permitindo você tomar uma nova atitude. Então que nessa noite a gente restaure a porta do monturo e a gente libere o que precisa ser liberado e que permaneça no nosso coração e na nossa alma só aquilo que é saudável, e tudo aquilo que é saudável gera um bom ambiente.